Aí, Fábio, eu sempre peço, só- Beleza, eu não vou olhar muito pra você, não. Vai olhar pra lá e eu pra lá, viu? beleza, Só fechado. isso aí. Olá, pessoal, estamos aí novamente com o nosso podcast Saúde em Pauta, que é um podcast voltado para informação de qualidade, porque nesse tempo a gente vê que tem tanta informação ruim em rede social e internet, a gente traz aqui colegas médicos que já estão testados aí na sociedade, pessoas que têm amplo conhecimento e são especialistas de verdade, né? Que a gente diz especialista é aquele que trabalha na sua área por mais de 10 anos. E hoje aqui eu tenho a honra de trazer meu amigo pessoal e colega Fábio Soares, mais conhecido como Fabinho, e que a gente vai falar um pouco sobre a prevenção, sobre doenças cardiológicas, como prevenir, porque a gente tem escutado tanta besteira aí na internet. Se apresente, mestre Fábio Soares. André, é um prazer estar aqui. Primeiro, lhe rever. Tinha um tempinho que a gente já não se encontrava pessoalmente. A gente conversa muito por telefone, por zap, mas pessoalmente tinha um tempinho que a gente não se encontrava. Bom, um currículo breve. Eu sou cardiologista, me formei com você, fizemos especialidade juntos, fizemos a segunda especialidade juntos, somos cardiologistas, ecocardiografista. Depois ainda fiz uma especialização em medicina do esporte. E hoje eu trabalho justamente com essa área, tanto na área de imagem cardiovascular e principalmente de prevenção cardiovascular e cardiologia voltada ao esporte. E o que que é a prevenção? É um tema, viu, Fábio, que o estilo de vida ele está presente aqui desde os primeiros podcasts que a gente tem gravado, é recorrente. Todo podcast que a gente grava, desde psiquiatria que a gente gravou, otorrino, oftalmo, cuidados de feridas de pés, todos falam sobre a mudança do estilo de vida. Mas a gente sabe que não é chegar assim, a consulta tá terminando, já tá indo embora, você fez a pressão, aí bate nas costas. Ó, dá uma caminhadazinha aí, viu? Pra ver se melhora alguma coisa. Como é? O que que é isso? O que que é a prevenção? O que que é mudança? E qual é a importância sobre falar sobre esse tema? Bom, ao longo do tempo, a gente sempre falou que prevenir é muito melhor do que remediar. Mas existia um grande problema. A gente tinha um mau costume, talvez até o desenvolvimento da ciência a preventiva, existia uma certa limitação. Então o paciente vinha para consulta, a gente falava, faça dieta, faça atividade física, mas a gente nunca pormenorizava esse tema. E quando a gente fala de prevenção, é justamente antes de acontecer algum evento. Seja o evento primário, ou seja, eu não tenho nenhuma doença e eu vou fazer uma prevenção, eu vou tomar, comprometer-me a ter hábitos saudáveis para que eu não tenha ou possa desenvolver alguma doença, ou a prevenção secundária, quando eu já possuo alguma doença e eu tenho algum evento, um infarto, um AVC, um quadro de insuficiência cardíaca, e eu tenho que prevenir um segundo evento. Então, a prevenção, a gente trabalha sempre nessas duas fases, na prevenção primária e na prevenção secundária. E uma das coisas mais fáceis de abordar, só que às vezes é difícil para o médico, mas é fácil abordar. A gente sabe o que é bom, a gente sabe o que é bom comer, a gente sabe que fazer atividade física é bom. Mas o quão é bom? Eu sei que azeite de oliva é bom, mas se eu tomar 1 litro de azeite de oliva não é bom. Castanha faz bem, mas eu comer 1 quilo de castanha não é tão bem. A quantidade de calorias, por melhores que sejam, não são aquela quantidade que eu consumi foi excessiva para o meu dia. Então a gente entrar nos detalhes de como comer, de como fazer atividade física, de como dormir, da quantidade de estresse e como isso pode ser distribuído no nosso dia a dia é fundamental. Como é que você abordaria um paciente que chega no consultório, aí vai chegar lá no consultório seu para avaliação cardiológica e essa avaliação inicial para atividade física, né? Como é que é, qual é o caminho que se segue que a gente dentro desses pilares de mudança de estilo de vida tá a questão do a atividade física. Como é que você orienta os nossos Os pacientes a os como fazer pacientes que é atividade como fazer física. atividade física? Perfeito. Quem é que está impedido de fazer atividade física? Só aquele paciente que está acamado e impossibilitado. Todos os outros pacientes podem e devem fazer atividade física. Obviamente que tudo é categorizado, individualizado para cada pessoa. Eu não vou querer que para uma pessoa que pesa 150 quilos, para uma pessoa de 70 quilos, eu vou fazer a mesma quantidade, a mesma intensidade, o mesmo tempo dedicado à atividade física. Talvez a necessidade e o intuito do exercício para cada um deles é diferente, mas todos devem fazer. Quem é que está impedido de caminhar? Só está impedido de encaminhar aquele que tem sintomas, que desmaia, que tem dor ou que tem falta de ar quando faz uma caminhada.
eu não tenho nenhum desses sintomas, no mínimo a caminhada está bem-vinda. Mas quando é que a atividade física ela é considerada benéfica? Quando ela é considerada diminuindo fatores de risco? Quando é que ela é capaz de interferir nos valores de pressão, nos valores de colesterol, nos valores de glicemia? Em 2021, a Sociedade Europeia de Cardiologia publicou um guideline que hoje ele é adotado basicamente por todas as outras sociedades, onde ele fala que a atividade física, para ter benefício cardiovascular, ela deve ter pelo menos de 150 a 300 minutos de atividade dedicada na semana. Então, se a gente for falar na menor quantidade, 150 são 30 minutos 5 vezes, ou 50 minutos 3 vezes na semana. Então, se eu não consigo começar com 300 minutos, às vezes por tempo, por eu não ter condições, por não ter performance, eu vou começar com o mínimo. Mas o importante é começar. Se eu não posso fazer todos os dias, eu vou começar no final de semana. Mas depois eu vou tentar distribuir ao longo da semana. E algumas características precisam contemplar a atividade física. Ela pode ser resistida, classicamente a musculação, resistida, isométrica. Ela pode ser aeróbica, seja por nadar, pedalar, correr, dançar. E ela pode ser de flexibilidade. Eu posso ter pilates, eu posso ter yoga. Todas elas têm benefícios cardiovasculares, algumas mais com relação à flexibilidade, outras com relação ao ganho de massa muscular, prevenção de obesidade e outros no ganho do VO2, que é como se fosse a performance do seu motor, do coração. Então, todas têm esses benefícios. Qual é que eu vou escolher para o meu paciente? Primeira pergunta: qual é que você gostaria de fazer? Qual é que você se sente melhor em fazer? É sabido que quando eu escolho a minha atividade física, eu me saboto menos. Eu tenho mais prazer em realizar. Eu evito, hoje eu não vou, deixa para amanhã. Eu tendo a não beber no dia anterior, porque eu sei que o meu desempenho não vai ser tão bom. Então, existem várias variáveis que a gente pode abordar, mas esse tema tem que fazer parte de toda e qualquer avaliação cardiovascular. A atividade física é crucial, né? Crucial para a prevenção de doença cardiovascular, que é extremamente elevada. A gente vive, sempre tem, a nossa sociedade com um boom de doenças cardíacas, continuam matando muita gente, matando de forma até precoce. E sobre essa questão de que você falou, só não faz atividade física quem está Impedido. impedido, né? Tá parado e não consegue. Que era interessante, sei que você se lembra, a gente quando fazia residência, eu sempre comento isso, pegar paciente pós-operatório de cirurgia, cardíaco, ou mesmo pós-infarto, era o quê? A primeira, repouso absoluto. A gente Exatamente. pegava o paciente com infarto, paciente cardíaco, só não mexa nem os olhos, o paciente tinha que ficar assim O olhando paciente para. usava laxante para nem fazer esforço ao defecar. É brincadeira. Então, assim, veja como esse contexto, ainda estamos falando já por um tempinho aí, mais de 10 anos. Mais de E 10? bote 10 anos mais nisso, que era completamente parado, você não pedia o paciente. E até hoje, os pacientes chegando no consultório depois de uma cirurgia cardíaca ou de ter infartado, doutor, eu tenho que ficar parado? E aí? O paciente chegou lá, falou, doutor Fábio, eu vim aqui fazer uma avaliação, tive um infarto, eu faço o quê? É para ficar parado, doutor? Perfeito. Como você falou, o Léo foi bem, digamos assim, foi bem comedido ao falar ao longo dos 10 anos. A gente hoje já estamos em 2025, temos aí 23 anos de formado, né? Então, ao longo desses 23 anos, algumas coisas foram mudando. Principalmente, não só a evolução do tratamento, mas de coisas consideradas básicas que foram entendidas. Então, antigamente, um paciente que infartava, nas primeiras 48 e talvez até durante o internamento, em torno de 5 a 7 dias, esse paciente fazia absolutamente uma caminhada leve durante a sua internação. Hoje em dia, o paciente no pós-infarto já começa a chamada reabilitação assistida. Então, um paciente que sofre um evento cardiovascular, um paciente que foi submetido a uma cirurgia cardíaca, no dia seguinte, quando ele já é estubado, esse paciente já começa na questão da reabilitação. Então, obviamente, um paciente que infarta, eu não vou dizer, ó, vá para a academia do dia seguinte. Não. A introdução da atividade física, caso ele não o faça, tem que ser progressiva e comedida. A gente vai utilizar alguns limiares, a gente vai utilizar a frequência cardíaca para poder otimizar a atividade física, uma atividade física considerada leve, que ainda não requeira mais do que 50% da sua frequência cardíaca máxima. A gente não pode querer que esse paciente vá pegar peso excessivo, não. Ela é progressiva. E assim que ele vai evoluindo na sua aptidão cardiovascular, obviamente, a intensidade e o tempo da atividade física também vai galgando. Por isso que é importante não somente o acompanhamento médico, mas o acompanhamento nutricional, o acompanhamento com o educador físico. O educador físico não é unicamente aquela pessoa que está na academia para construir corpos. Não, ele é um profissional de saúde. Essas 3 especialidades precisam conversar entre si. Essas 3 não, essas 4. O fisioterapeuta, o educador físico, o nutricionista e o médico. Além da enfermagem. Então, assim, todos têm que trabalhar em prol. A atividade física não pertence a um profissional. O paciente não é exclusivamente um objeto
da ação. Não, é um contexto que precisa ser assumido entre todos, entre uma equipe multidisciplinar, para que a gente possa extrair o melhor benefício da atividade física. E então é uma pergunta corriqueira que as pessoas falam: "Então é melhor musculação? É melhor aeróbica? Qual é o exercício que é melhor para mim?". Então eu, por exemplo, cheguei em 2 situações, tá. Queria que você falasse qual é o melhor exercício, se isso existe, que é uma pergunta corriqueira no consultório, em pacientes saudáveis, teoricamente, e em pacientes já cardíacos. Veja, tudo depende do meu intuito. Vamos lá pegar um exemplo. O que é que eu consigo com atividade resistida e isométrica, como o protótipo clássico, musculação? Eu consigo ganho de massa muscular, aumento do meu metabolismo basal, perda de gordura, aumento de massa muscular, aumento de densidade mineral, portanto, prevenção de osteoporose. Tem benefício cardiovascular? Muito. Além disso, isso me previne e me causa independência futura. Quanto mais massa muscular eu tenho, quanto mais massa eu angario antes da menopausa, da andropausa, eu vou perder menos depois desses períodos de queda hormonal. Significa que eu vou ser mais independente, eu vou ser um idoso mais livre, com menos dependência. Quando eu falo em atividade física aeróbica, qual é meu maior benefício? Eu perco massa gorda, eu melhoro o meu VO2. O que é o meu VO2? É a minha eficiência respiratória. É o quanto de consumo de litro de oxigênio eu tenho. Imagine como se fosse um motor. Como é que eu avalio se um motor é eficiente? Quilômetros por litro. O que é o VO2? É o quanto eu consigo desempenhar de atividade física por litro de oxigênio que eu consumo. Quanto melhor o meu VO2, significa que eu vou ter uma melhor independência, vou ter um melhor condicionamento cardiovascular e na cardiologia, talvez o VO2 seja uma das variáveis mais importantes que tem íntima correlação com sobrevida livre de doença. Maior o meu VO2, ou seja, o meu consumo máximo de oxigênio durante uma atividade física, maior a minha probabilidade de sobrevida livre de doença futura, ou seja, de longevidade. Eh, e o paciente que quer fazer atividade física? Então, tá zerado, nunca fez uma avaliação. A gente está falando aqui sobre mudança de hábitos de vida, iniciando pela atividade física. Qual é o caminho que ele deve fazer? Então, eu vou diretamente na academia, porque algumas academias até já pedem um histórico, né, médico. Quais são o básico que esse paciente, que essa pessoa deva fazer para fazer de forma segura, né? Até você ser orientado, etc. Perfeito. Bom, falando como uma população geral, eu não posso exigir que todos vão ao médico antes de fazer atividade física. Eu restringiria, nem todos vão ter um acesso fácil à população, passar para um cardiologista para fazer uma atividade física. Mas se eu não tenho nenhum problema de saúde, eu não tenho sintomas durante, por exemplo, eu subir 3, 4 lances de escadas, eu não estou proibido de fazer uma caminhada. Eu não devo, caso eu não esteja preparado, fazer uma atividade física competitiva de alta intensidade. Para isso eu precisaria de uma avaliação. Mas para fazer uma atividade física aeróbica básica, eu vou caminhar na orla, não teria nenhum problema. Agora, indivíduos que já angariam alguns fatores de risco, como hipertensão, diabetes, lipidemia, passado de AVC, histórico familiar, histórico de morte súbita, histórico de infarto na família, ou tem algum sintoma como dor precordial, dispneia, palpitações, esses pacientes precisam de uma avaliação cardiovascular antes de iniciar a atividade física. Por quê? É para identificar fatores de risco que possam colocar a prática da atividade de física como um risco para a sua saúde. Pacientes que tenham sintoma e têm um histórico familiar e ou cardiopatias ou doenças prévias precisam dessa avaliação. E como começar? Uma vez feita a avaliação, a história não tem nenhum sinal de alerta, o exame físico nenhum sinal de alerta. Se for necessário, exames complementares, um eletrocardiograma básico, se for necessário, a depender da história, um teste ergométrico, um ecocardiograma, estiver tudo tranquilo, esse paciente está liberado para a prática da atividade física. Que atividade física? Primeiro a que você goste, para que você possa para que você consiga manter a atividade física. A atividade física ela tem que ter algumas características. Do mnemônico eu uso sempre no consultório FIT. A frequência, a intensidade e o tempo dedicado. Qual eu devo fazer? Se ela é isométrica, resistida ou aeróbica ou de flexibilidade? O ideal é o mix de todas. A gente vê que a gente fazer uma atividade física aeróbica e uma atividade física resistida, ela tem benefício. Se eu quiser só fazer um aeróbico, não tem problema. Eu não gosto de ir para academia, vou fazer uma atividade, eu vou correr, sem problema. Mas pacientes que fazem a associação dos dois, eles têm muito menos lesão. O paciente tem um arcabouço muscular que lhe previne lesões de joelho, lesões de tornozelo, porque ele tem um arcabouço muscular que lhe sustenta para fazer uma atividade física aeróbica. O paciente que faz só atividade física de musculação, ele vai ganhar massa muscular, vai ter prevenção de osteoporose, vai aumentar a mineralização óssea, mas ele não ganha muito o VO2.
O VO2 foi o que a gente falou a respeito da eficiência cardiopulmonar. Então, o mix dos dois, ou dos três, se tiver uma atividade física de flexibilidade, sempre é o melhor dos mundos. Interessante, eu não sei se você lembra dessa situação, quando o paciente me pergunta sobre qual é a atividade física, eu digo assim, ó, se você me perguntasse alguns anos atrás, eu iria falar que seria atividade aeróbica, porque quando a gente fez a formação cardiológica, se batia só em aeróbico, né? Era aeróbico, aeróbico, aeróbico. A gente não tinha muito entendimento de musculação, prática de academia voltada para a saúde, até porque infelizmente, né, a gente sabe que o contexto de academia, ela se perdeu, que era para saúde, acabou teve um viés de estética, e eu digo que o ambiente hoje de academia é o segundo mais ambiente que mais rola tráfico de droga, que é os hormônios. Perfeito. Então, como resumindo, a gente tem que mesclar, né, todos esses hábitos que antes a gente só achava que era a parte aeróbica. Como eu já citei sobre isso daí, e essa questão desses hormônios, rapaz, até prescrito por profissionais de saúde, que a gente tem batido muito em rede social. E previne, doutor Fábio, essa questão de usar hormônio para ficar marombado? Vive mais? Como é isso aí? Depende para quem. Para quem passa, provavelmente vive bem melhor. Para quem usa, talvez nem tanto. Qual o problema? Todos nós, quando eu digo os homens, mulheres, todo mundo, a gente tem sempre um viés de confirmação. A gente quer sempre uma resposta fácil. E toda vez que alguém te oferece uma resposta fácil para uma pergunta difícil, na maioria das vezes ela é fácil, ela é até palatável, mas na maioria das vezes ela é errada. Eu não estou dizendo que utilizar a testosterona não vai lhe fazer sentir bem. Vai lhe fazer sentir bem. Você vai ganhar massa muscular? Vai ganhar massa muscular. Você vai ficar mais disposto? Vai ficar mais disposto. Você vai melhorar a sua libido? Vai melhorar a sua libido. Mas é aí onde eu vendo a minha eu vendo a ilusão do só benefício. Se eu só te apresento um lado bom, sem te falar das possibilidades de complicações, é claro que você vai comprar a minha ideia. E é isso que vem sendo feito. Entenda a utilização de droga exógena, hormônio, vamos falar especificamente de testosterona, de gestrinona, de nandrolona, oxandrolona, qualquer desses derivados anabolizantes, eles têm efeitos colaterais. E travestido da história de que, ó, eu vou te dar não é uma reposição, é uma modulação hormonal. Isso não existe. Se você tem um carro que o seu tanque tem 40 litros, você não vai no posto e manda botar 50 litros, porque eu quero a mais. Não existe. Vai transbordar, vai manchar sua pintura. A mesma coisa vai acontecer com o ser humano. Então a gente aumenta risco de hipertensão, a gente aumenta risco de dislipidemia, a gente aumenta risco de infarto, a gente aumenta risco de AVC, câncer de testículo, câncer de fígado, esterilidade e calvície. Isso nos pacientes que têm os bons efeitos. Além da gente ter aqueles pacientes que nem colhem os bons efeitos. O paciente acaba ganhando peso, acaba se sentindo mal. Então, eu só tenho no Instagram os bons resultados. Os maus resultados estão nos hospitais, estão nas emergências, mas não ganham a mídia. Ou no nosso consultório, vindo pra Não, gente resolver o problema, né? nos consultórios é o mais frequente. Então, hoje em dia, o que é que a gente recebe muito no consultório? Quando você diz assim, ó, eu hoje trabalho com cardiologia do esporte. Existe quando você coloca o esporte na história, parece que alguns pacientes já vêm com aquela sensação de eu vim para usar hormônio. Eu falo, ó, aqui não é o local não. O local não vai ser bem aqui não. E muitos já chegam utilizando e vêm assim, ó, eu vim aqui para controle de danos porque o meu ortomolecular, o meu médico integrativo, o wellness, bem-estar, ou qualquer outro nome que ele queira utilizar, ele me passou alguns remédios, que normalmente são umas 5 ou 6 folhas de produtos manipulados, normalmente em farmácias escolhidas ou recomendadas por ele, talvez sem nenhum interesse escuso. E os pacientes chegam tipicamente com um perfil de colesterol extremamente alterado. HDL, seu colesterol, lá embaixo. LDL, que é o colesterol ruim, lá em cima. Triglicérides elevados. No entanto, o paciente está se sentindo muito bem. Perdeu massa gorda, realmente ganhou massa muscular, está se sentindo disposto. E eu vim aqui agora só para controlar os efeitos colaterais. Tem uma máxima, Leandro, que diz assim: nem tudo que te faz se sentir bem, te faz bem. Cocaína é um exemplo. Se você perguntar para alguém que usa cocaína, quando ele usa, ele tá super eufórico. Provavelmente não tá fazendo muito bem. Nem tudo que te faz mal, necessariamente te faz mal. O maior dos exemplos, quimioterapia. Se eu te dou um tratamento de quimioterápico, pode ser que você tenha efeitos colaterais, fraqueza, náuseas, vômitos, mas ele está tratando a sua doença. Então, a estética hoje realmente tomou um rumo e a sensação do bem-estar e a moda do estar super definido, da gente nunca aceitar a idade que a gente tem, tomou a frente de tudo.
É mais comum eu dizer que eu sou saudável se eu posto no Instagram uma foto de um shot matinal e uma mão cheia de 5 comprimidos dizendo que isso é saúde. Se você toma remédio, você não está traduzindo de saúde. Você está tomando remédio por alguma doença. Ninguém toma remédio sem necessidade. É importante a gente abrir, Fábio, esse espaço. Você tem falado muito no seu Instagram, essa febre, né? Essa febre que se virou de ser o super-homem, de ser uma super-mulher, de querer performar, né? É um Isso termo que é agora o todo mundo usa. Não, eu momento. quero performar bem na minha carreira, eu quero performar bem na minha atividade física, eu quero ter um shape e tal. Num dos primeiros podcasts que a gente trouxe aqui, uma colega psiquiatra, Sandra Peu, ela falou que sobre os efeitos miméticos, né? Que a rede social trouxe. Então, o influenciador, eu não gosto muito dessa palavra de influenciador, mas quem está lá na rede social, posta um padrão de corpo, beleza, e as pessoas querem mimetizar aquela realidade. Inclusive, recentemente, uma paciente que eu acompanho, ela está com transtorno de ansiedade por uma série de situações, mas uma das coisas que eu identifiquei também, ela era muito magrinha, ela é magra, o corpo dela é aquele mignon, ela é magrinha, não tem como, geneticamente, ela criar um corpo de De um músculo fisiculturista. fisiculturista, Não não, tem. não tem espaço. E, e ela sofre quando eu falei isso, ó, não adianta, você não vai ter, seu corpo é X e o outro dá pra ser diferente. Então esse comportamento mimético traz essa que agora eu posso, né? Então eu posso tomar meu Vivance para ficar acordado, para trabalhar e Hiperfoco, vou melhorar meu hiperfoco. foco. Me pediram, doutor, você pode passar essa receita aqui, porque eu vou fazer uma prova em São Paulo e era uma receita de Vans. Falei, não prescreva esse medicamento, não é nem do meu escopo prescrever. E eu acho que está errado. O alerta é que as pessoas estão se intoxicando. Quem está vendendo isso, como você falou, está ficando bem de vida. E a gente pega essas broncas no consultório para resolver. É como você falou, chega lá, o pessoal, não, eu faço isso, mas quero que você me acompanhe. E outro colega nosso também estava me dizendo, não, eu não faço, eu faço um consultório de cardiologia muito mais geral. Meu foco, não é meu foco, mas meus pacientes acabam sendo mais velhos, não tem tanto essa, tem alguns com essa questão de cardiológico, mas eu pego mais doenças mais avançadas. Mas é outro colega que estava comentando também que as pessoas, não, eu não quero que você me mexa no meu hormônio, só cuide para que eu não infarte. Exatamente. Aí, como pode? Ó, o que que acontece? E isso gera um grande problema. O paciente vai se sentir bem, aqueles que respondem a uma dose. É uma droga, é um doping. A gente entender que é um doping. Tudo bem. É escolha do paciente. Se ele está avisado dos dois lados, é escolha dele, é livre-arbítrio. Se eu digo, eu sei os efeitos colaterais que podem dar, eu fui avisado sobre, mas mesmo assim eu quero utilizar, se tem alguém que prescreva, ele tem toda a liberdade de utilizar. Eu não estou exclusivamente ali no consultório para condenar o uso. Eu estou para avisar do outro lado. Se você quiser continuar utilizando, eu estou aqui para tentar te utilizar a conter os danos. No entanto, existem danos que não podem ser contidos. Mesmo que ele use uma medicação para controlar o colesterol, não significa que o risco cardiovascular dele reduziu. Ou era igual caso ele não estivesse utilizando. Não, diminuiu, mas ainda existe. Além disso, o paciente com por exemplo, está usando uma testosterona. Ele chegou com um LDL um colesterol ruim extremamente aumentado. Eu prescrevi agora uma estatina, qualquer uma delas. Ele volta para o seu médico ortomolecular, integrativo, wellness, bem-estar, especialista em emagrecimento e hipertrofia, como você queira chamá-lo. Você chega, ele mostra a minha receita da estatina. Aí ele fala: isso aqui não vai usar não, porque isso vai comprometer a sua performance. Estatina agora está dando Alzheimer. Estatina agora vai diminuir a sua testosterona. E isso é uma das piores coisas que a gente vê hoje na vida. Drogas que são consagradas como benefício cardiovascular, de diminuição de morbimortalidade, de prevenção de infarto e de reinfarto, de AVC e de aterosclerose estão sendo suspensas de maneira assim abusiva por médicos mal intencionados. E isso vem aumentando o risco cardiovascular dos indivíduos. E isso não é sentido de imediato. Isso é sentido só lá na frente. Vou te dar um exemplo do que aconteceu. Há pouco tempo, um paciente jovem internou no hospital com um infarto. Eu uso alguma medicação? Não uso nada. O senhor é hipertenso? Não. Dislipidêmico? Não. Diabético? Não. Histórico familiar na família? Histórico familiar de doença coronária precoce? Não. Tem certeza que o senhor não usa nenhuma medicação? Não.
Suplemento o senhor usa? Eu uso aqui um suplemento. Eu tenho um chip de gestrinona, um chip de testosterona, tomo nandrolona e eu faço um ciclo de cipionato de testosterona 1 ml por semana. Ele não considera isso como medicação. Ele infartou. O infarto dele foi trombose de coronária, ou seja, foram trombos formados dentro da circulação do coração, provavelmente induzido pelo excesso de testosterona, que desse indivíduo estava em torno de 5.000. Ao afirmar ou ao questionar ele, ou ao informar que a possibilidade de que esse efeito colateral tenha sido a testosterona, ele negou. Ele disse que provavelmente isso deve ter sido por conta de alguma das vacinas que ele deve ter tomado. Não é o fato da vacina da Covid ser ou não ser trombogênica. A questão é que eu tenho um evento que eu posso botar culpa e tirar do hormônio. Sim. E isso vem sendo falado o tempo todo por esse pessoal que anda prescrevendo hormônios. Sobre a segurança do hormônio do ponto de vista cardiovascular, baseado em um estudo que foi publicado realmente há algum tempo, só que vem sendo desvirtuado. A questão não é demonizar o hormônio, a questão é a demonização do uso indevido. E o uso do estudo é com a dose completamente, muito A dose infinitamente mais foi baixa, feita para repor. para repor É, indivíduos que comprovadamente isso, tinham redução de testosterona, tinham sintomas do chamado isso. hipogonadismo e era em forma de gel. É. É importante falar que toda vez que eu utilizo a testosterona exógena, eu mantenho minha testosterona alta o tempo todo. E nós produzimos em forma de pico. Então não é porque hoje eu dosei minha testosterona e dá 200, amanhã eu dosei e vai estar em 300 e melhorou de ontem para hoje. Não, ela tem grande interferência da alimentação, do Sono, sono, né? do estresse, da qualidade do sono. Uma das coisas que mais, entre aspas, prejudicam, né, a testosterona é a questão do sono. E Qualidade do as pessoas sono, não querem nem fazer o beabá. de jeito nenhum. Então, a gente está falando aqui no podcast sobre a prevenção, né? A gente está baseado sobre prevenção de doenças cardiovasculares, porque é a doença que mais mata e deixa as pessoas com complicações na vida. E em relação sobre essa prevenção, Fábio, o que é fator de risco, que muito fala assim, modificáveis e fator de risco não modificáveis, né? Que a pessoa chegou, a gente faz aquela anamnese, deve ser feito, né? A gente deve fazer, então o médico que não conversa não tem como entender sobre você. Então a gente faz a anamnese e pá, e ali vem algumas coisas. O que que você identifica como fator e está descrito que modificável e o não modificável? Quais são os principais fatores de risco conhecidos? A gente provavelmente existem muitos que a gente ainda não conhece, mas os conhecidos que a gente pode ter algum grau de interferência, eles são considerados os modificáveis. Os não modificáveis são que a gente não tem como intervir. E quais são os principais? Idade e genética. Mas a gente tem alguns outros que compõem assim, os chamados 8 fantásticos, eu diria até os 9. E a gente tem a pressão, o colesterol, a glicemia, o sedentarismo, o tabagismo, a obesidade, o sono e o estresse. Todos eles são considerados, com pesos diferentes, obviamente, mas são considerados como fatores de risco. Esses são os modificáveis. Os não modificáveis seriam a idade e a genética. Todos esses 8 citados, eles têm algum grau de interferência, ou seja, eles podem ser modificados. E na maioria das vezes, com mudança de estilo de vida. Quando eu digo mudança de estilo de vida, é uma adoção. Não é dizer que o paciente tem que fazer dieta, ou que o paciente tem que virar um atleta de elite, não. É incorporar hábitos saudáveis ao seu dia a dia. É possível evitar a comida com ultraprocessada? É possível. Mas significa que no final de semana eu não possa ir para um churrasco e comer o churrasco, ter um excesso de sal ou beber um pouquinho mais? Nenhum problema. Nenhum tipo de dieta precisa ser completamente restritiva. A dieta ela tem que ter 3 Fs. Eu uso bastante: a flexibilidade, a factibilidade e a facilidade. Se ela não é fácil de ser cumprida, não é flexível e não é factível, não é dieta. É uma impossibilidade. É o perfeito que não vai ser aplicado. Atividade física. Olha, eu trabalho todo dia, de segunda a sexta, saio de manhã, saio de casa às 6 da manhã e volto para casa 8h30 da noite. Eu tenho como introduzir a atividade física nesses dias de atividade física, nesses dias de trabalho? Não tenho como, o cara vai chegar esgotado. Mas no final de semana eu posso estimular uma atividade física? Devo. Mas durante a prática sua do trabalho ao longo do dia a dia, eu tenho que estimular o chamado NEATS, que é a atividade física não exercício. Ou seja, durante a atividade eu não posso ficar sentado o tempo todo. Eu devo evitar o uso do elevador, eu posso usar a escada, eu devo me levantar periodicamente para fazer com que eu aumente o meu metabolismo basal durante momentos de não atividade física estruturada. Tabagismo. Todos nós sabemos que fumar faz mal à saúde. Não só aumenta risco cardiovascular, como aumenta risco de câncer, de vários cânceres. E a gente está agora numa epidemia do
vapor, né? Que uma tragada do vapor são 50 cigarros. Então a gente voltou de um período que a gente tinha reduzido o consumo de cigarro pelas leis e agora voltou a exacerbação do uso da utilização. Isso tem aumentado o número de eventos cardiovasculares, doenças pulmonares intersticiais em pacientes jovens. Essa questão do vape é de fato que, assim, o tabagismo, como eu disse, é o seguinte: você tá lá conversando com o paciente, aí ele, cigarro. E de fato, a gente precisa parar, conversar, porque é um fator modificável que realmente é uma tragédia, né? Como eu digo para os pacientes que fumam, quando chegam no consultório, eu falei: você sabe qual doença você tem? Não, não tenho doença, não. Você tem uma doença. Ah, não sei não, doutor. O seu cigarro. E o cigarro, a gente sabe o câncer, infarto, problema de circulação, etc. E é necessário parar um pouco, até encaminhar, né, Fábio, para algum Com colega certeza. que faça, por exemplo, esse Cessação do desmame, cessação tabagismo, tabagínica, que terapia a gente sabe que não é tabagística. fácil, né? Claro. Largar o cigarro não é fácil, mas é possível com medicamento, é possível com acompanhamento psicológico é a essa questão do cigarro também, que é algo interessante, é não pedir, né, para o paciente não abandonar, por exemplo, está passando por um estresse, separação, alguma coisa no trabalho, não peça para abandonar naquele momento, Não é o momento. A porque recaída é a certa. recaída vai ser certa, que o cigarro para ele é como uma válvula de escape, então, mas é necessário falar. E essa questão do vape, Fábio, é de fato muito preocupante. Tem um tempo, eu acho que foi um pouco antes da pandemia, eh, surgiu uma carta de alerta, acho que da Associação Americana, dizendo que as indústrias do cigarro, elas estavam patrocinando streaming e influenciadores. Aí é o perigo desses influenciadores digitais, porque o cara recebe uma bolada lá, ele não tem interesse, ele não está preocupado com a sua saúde. E influenciadores digitais, que a indústria, ela viu que ela estava começando a perder espaço para os vapers, a indústria comprou. Hoje, praticamente, os vape, a essência é toda da indústria de Tabágica. cigarro. Então, um problema seríssimo, né? O vape causa mais estrago. Tem algum estudo do vape com doença circulatória? Eu acho que ainda está cedo, né? Não, ainda está cedo, mas Mas, cada assim, vez o a gente pulmonar a gente vê mais, não é? muito de doença intersticial, ou seja, doença do parênquima causada pela agressão da quantidade direta da queimadura, inclusive pela utilização do vape, é grande. Ainda de doença cardiovascular a gente vai desenvolver, mas não é infrequente esses pacientes que apresentam eventos mais precoces, por exemplo, paciente de 35, 40 anos, esses pacientes usam. Não estou colocando a culpa única e exclusivamente do vapor, às vezes tem muitas outras causas, mas faz parte do cômputo geral. Ele com certeza contribuiu para a ocorrência do evento. E outra fator modificáveis que é a vedete do momento, a tal da obesidade. E aí, como Pronto. é? Porque a gente conversou também sobre os picaretas na saúde, essa questão de obesidade, né? Tratamento de obesidade é o que mais tem picaretagem. Com certeza. Na verdade, é difícil você dizer se essa é a maior parte ou o uso da testosterona, mas assim, de qualquer maneira, os dois acabam caminhando juntos, porque quando esse pessoal te vende um pacote de saúde, de performance, de bem-estar, tá tudo incluso. Mas a obesidade, ela, hoje em dia, ela é entendida como um cerne do tratamento da doença cardiovascular. Sem dúvida, nos anos passados, a gente havia como um paralelo, um satélite ao redor do problema principal. Hoje não, hoje ela passa a ser o problema principal. E por quê? Porque antigamente a gente tinha limites, né? As drogas que existiam, até a estimulação da atividade física, da própria dieta, a gente tem um limite até onde a gente consegue atingir. Existem os super respondedores, existem os não respondedores à dieta. Mas o que a gente sabe que em média é que com a dieta e com as medicações mais antigas, a gente conseguia uma perda de cerca de 5, no máximo, olha, se conseguir muito, 10% do peso. E hoje, com a evolução das drogas, então, apesar de a gente estar muito aí na moda, o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, que foi até popularizado muito por esses picaretólogos, mas são medicações importantes. Foram desenvolvidas para o diabetes e foi visto que esses pacientes perdiam peso. Mas não é eu estou usando agora pelo efeito colateral. Não, eles estão sendo usados para tratamento da obesidade, porque os estudos foram desviados para isso e comprovadamente existe uma perda significativa de peso. Então, hoje, com o Ozempic, a gente consegue perder de 10 a 15%. O Mounjaro está chegando em 20%. A Cagricema, que é uma medicação que vai chegar perto dos 30%, que são perda de peso que só se conseguia, basicamente, com a cirurgia bariátrica, com cirurgias desabsortivas, com a gastrectomia radical. Hoje, a gente consegue com a medicação. São caras, realmente ainda tem. Ainda são muito caras, não são acessíveis para todos, mas hoje a obesidade, sem dúvida, é tratamento, é o cerne do tratamento de toda e qualquer doença. Porque junto com elas vem
Se o paciente não desenvolveu, ele pode desenvolver hipertensão, dislipidemia, esteatose hepática, diabetes, doenças osteoarticulares, depressão. Então, tudo isso gira em torno da obesidade. Todo paciente que foi identificado com obesidade grau 1, ele já tem uma indicação de tratamento. Obviamente que o básico tem que ser feito. O paciente tem que fazer dieta, o paciente tem que fazer atividade física. Usar uma canetinha acreditando que isso vai ser a sua felicidade, não é verdade. Lembre que você não vai manter o uso o tempo todo, você vai ter uma perda inicial, você vai perder massa gorda, mas lembre que você também vai perder massa magra. Indivíduos que utilizam a caneta e não fazem atividade física reganham peso mais rápido e perdem massa muscular. Você tira de um paciente que já não tinha muita massa magra, ele vai perder massa gorda e agora ele vai ficar sarcopênico. A sarcopenia tem íntima relação com chance de osteoporose, com chance de lesões futuras e de ficar dependente. A Ou seja, sarcopenia que é a diminuição da sua massa muscular, proporcional ao seu peso e à sua idade. Por isso que a gente tem muito paciente que hoje que eles começam a usar a Ozempic, o Wegovy, Mounjaro, e eles não se sentem dispostos para fazer atividade física, porque ele perde massa muscular. Normalmente, aí já é uma prática minha, eu recomendo que esses pacientes comecem a fazer atividade física regular antes do uso. Porque se ele começar quiser fazer atividade física depois de iniciar a medicação, às vezes ele não tem disposição. Porque a medicação ele vai te dar uma saciedade precoce, vai te fazer perder peso, você vai comer menos. Ao comer menos, você vai ter menos disponibilidade energética para poder fazer uma atividade física. E às vezes eles passam mal ao fazer atividade física justamente por não estar se alimentando bem. E veja que não é só usar a medicação. Eu tenho que me hidratar bem, eu tenho que ter um acompanhamento nutricional muito bom e eu tenho que ter um acompanhamento médico regular. E hoje a facilidade da caneta é igual ao hormônio. Você não precisa do médico para prescrever, você acha em qualquer lugar. Sejam boas, sejam falsificadas ou seja compradas no Mercado Livre, como hoje a gente consegue ver aí facilmente. você já tocou num ponto, mas eu queria deixar assim bem endossado e a gente precisa até fazer um corte sobre isso daí, que é a questão do colesterol. O colesterol ele tem sido demonizado, o tratamento do colesterol ele tem sido demonizado, Fábio. Eu digo assim, nós temos aí mais de 20 anos de formado, a gente tem experiência prática da tragédia que é um infarto no nossa profissão, de que é um AVC, né? Ontem mesmo eu estava discutindo discutindo assim, conversando com lá em casa e veio uma história de uma conhecida nossa que o pai teve um AVC, 80 anos, caminhava, etc, e está hoje numa cama. A gente sabe qual é a tragédia de um evento cardiovascular, de um aneurisma de aorta e etc. E, e estamos aqui falando sobre prevenção. E essa prevenção, ela aborda o colesterol alto. E eu sempre comento com os colegas e o pessoal envolvido que hoje em dia, na minha prática pessoal, o tratamento que tem menos aderência é a questão do colesterol. Essa semana mesmo, a paciente fiz uma avaliação, a gente faz imagem, né? Fiz lá, primeira a paciente entrando na menopausa, como eu falei, meu perfil são de pacientes de menopausa em diante, de 40, eu tenho pacientes meus são um pouco mais velhos. E fiz a avaliação de risco, que a gente trabalha com prevenção, a gente lida com pais de família, a gente lida com Arrimo de arrimo de família. família, e a gente quer que as pessoas vivam com qualidade bem. E nessa avaliação, ela já na fase menopausa, ela estava com dislipidemia, aumento de colesterol. Na avaliação, consultório carótida, placa de gordura na carótida. Aí eu fui prescrever, não prescreve estatina. Porque eu levei meu pai, inclusive discuti com o cardiologista do meu pai que aquilo ali era um veneno. Então, assim, as pessoas estão pagando para ver, Fábio. Então, o que você tem para falar isso? Qual é a sua mensagem? Esse ponto a gente precisa, eu queria que você endossasse bem, porque há de fato uma suspensão e pessoas até inteligentes que estão deixando de fazer o controle do colesterol porque diz que estatina mata. Existe uma. Às vezes a gente tem que buscar um vilão. A gente precisa, às vezes, tem que encontrar alguém para poder botar a culpa para um monte de coisa. No momento é a estatina. Já teve outros vilões no passado, mas agora a estatina é a da vez. Porque a estatina diminui a minha testosterona. Porque eu preciso de gordura para fazer o hormônio. Beleza. Mas não significa que eu utilizar a estatina vai ser a causa de reduzir a testosterona, que o pessoal anda muito preocupado. Tanto não é verdade que existem hoje medicações além da estatina que são capazes de reduzir o valor de colesterol para valores tão baixos,
mas tão baixos que impensados anteriormente, e isso em nada afeta a produção hormonal. Em nada aumentou o risco de Alzheimer. Em nada aumentou o risco de diabetes. O que acontece é que eu preciso criar um culpado, e a estatina é a da vez. Colesterol não dá sintoma. Você conhece alguém que tem um colesterol alto e tá aí Não, não tem sintoma. Às vezes a primeira manifestação do colesterol é um infarto. É importante falar que não dá sintoma, porque às vezes a pessoa, eu tô com formigamento, isso aqui", e não é. Não tem Tem nada a ver. absolutamente nada. Assim como a hipertensão. Mas assim, já que a gente tá falando do colesterol, o colesterol não dá sintoma. Às vezes a primeira manifestação é um AVC, é um infarto, é uma morte súbita. Às vezes não dá nem tempo de chegar. Perceba que 50% dos infartos que acontecem no mundo acontecem em indivíduos que teoricamente não sabiam que tinham doença. E desses 50%, 50% nem chegam no hospital. Morre antes de chegar. Então a estatística continua acontecendo, mesmo eu tendo um tratamento comprovadamente que reduz risco cardiovascular. Mas ela virou a bola da vez. Então, é mais fácil eu achar um culpado, dizer que eu não vou usar, porque eu já li, ouvi na internet, recebi uma mensagem do Zap, da tia do Zap, de um médico famoso, que você não sabe nem se é médico, mas que gravou um vídeo na internet, pode ter sido um ator, qualquer coisa, que viu que estatina causa mal. Estatina está aumentando o risco de Alzheimer. Estatina é uma das drogas, na verdade, a correlação entre aumento de colesterol e morte cardiovascular, e por câncer, inclusive, é sabido que acho que foram uns 3 ou 4 Nobels de saúde, foi estudando justamente a correlação de colesterol com doença cardiovascular e morte. Se eu passo 4 prêmios Nobels que comprovadamente mostraram que a redução do colesterol diminui mortalidade, por que eu deixaria de acreditar em algo tão já bem consolidado e estudado, alegando que isso é só a história das Big Pharmas que querem vender, que estão lucrando com a sua doença? E vou acreditar num infeliz que chegou e disse que criou agora um protocolo próprio, que ele cuida do que tem que ter o colesterol alto mesmo, porque isso vai manter sua testosterona alta. E que ele, não sei quem é o indivíduo, mas provavelmente ele não deve ter sido um prêmio Nobel, ele criou agora um protocolo exclusivo que os pacientes dele, ele garante que pode manter o colesterol nas alturas, que esses pacientes vão sobreviver por muito mais tempo. Ou a gente tem uma epidemia de picaretas, ou a gente tem gênios aí que estão surgindo todo dia. Porque todo dia a gente Descobrindo na encontra um roda. protocolo XA, protocolo GA, protocolo XY, protocolo GD, tudo tem um protocolo. Todo mundo tem um protocolo do nome de alguém. Isso não existe. Não tem como eu criar uma terapia do nada e sair dizendo que pronto, a partir de agora, porque eu faço desse jeito é a maneira correta. Colesterol precisa ser combatido, colesterol precisa ser controlado. A gente sabe que cerca de 30, no máximo 40% vem da falta da atividade física e da dieta. Boa parte do seu colesterol é produção individual. E alguns indivíduos produzem muito. E a gente precisa utilizar a medicação para frear essa produção. Para que isso a gente aumente anos de vida livre de evento. E a gente viu, pessoal, tanto eu como o Fábio, ao longo dos anos, estabilização de placa. Você vê uma placa de carótido, até mesmo uma placa na coronária, aquela placa feia, com o que a gente Parecia chama que de ia placa voar, ovuar, placa mole, que a mole, gente fala com uma característica bem agressiva de ter podia um soltar um evento pedaço qualquer hora. na hora para uma tragédia de um infarto, derrama, a gente tratar e o paciente essa placa estabilizar. A placa pode não sumir, mas É, ela estabiliza, ou seja, ela estabiliza. calcifica, ela Exatamente. vira uma cicatriz, você diminui o risco disso acontecer. Isso é Eu frequentíssimo. gosto muito de mostrar isso, às vezes desenhar, que é uma tragédia. Hoje a principal causa de morte no mundo é uma placa que rompeu e matou um pai de família, matou um jovem, matou um jogador. E essa placa que a gente tem que tratar. Não é interesse de Big Pharma, até porque eu costumo falar, Fábio, quando dizem assim, porque olha, Big Pharma já quebrou a patente, as estatinas não estão, qualquer laboratório pode Olha, acabou de produzir. sair, eu não sei qual foi a revista, se foi a Forbes ontem que saiu, mas acabou de sair. As Big Pharmas hoje têm uma produção e um rendimento anual de 2,6 trilhões de dólares. E as farmacêuticas que trabalham hoje com wellness, bem-estar, emagrecimento e performance hoje tem 13 trilhões. Então, a Então gente você tá atribuir, dizer que são elas que estão com interesse, tem coisa errada na história. Tem gente ganhando muito mais dinheiro por aí. quem tá dizendo que tem as Big Pharma ganhando dinheiro, tem a outra ganhando mais, como é que é? Interesses Qual é escusos a aí por diferença que você trás. falou? Um de 1,3 trilhões e outra de 13 trilhões. Então a medicina tradicional tá mais pobre do que a do que a que Com tá certeza, sendo. não tenha dúvida. Então trate seu colesterol, placa de gordura mata, e é o que mais mata no nosso dia a dia. O sono, né, que é importante, como você falou, tratar a obesidade. E a questão do álcool? Como é essa história aí? Que é um assunto bem polêmico, né? Polêmico. E até difícil de a gente, às vezes, abordar.
Hoje até quantificar a ingestão de álcool é difícil, né? Você o categorizar como um indivíduo como alcoolista ou como não alcoolista, mas uma das coisas é fundamental. Proibir é sempre a pior das hipóteses. Agora os excessos são sempre ruins. O que é excesso? Bom, excesso é quando eu começo a perder o limite. Aqui, o excesso é quando eu começo a beber todo dia, mesmo que eu não perca o limite. E há aquela história da taça de vinho todo dia. Cuidado com a história da taça do vinho todo dia. Não é porque isso comprovadamente lá no Mediterrâneo, que já leva um estilo de vida diferente, com a dieta mais regular, fazendo atividade física, caminhando muito mais, que eu devo transpor para cá, para o meu dia a dia de estresse que eu fumo, que eu estou liberado para utilizar uma taça de vinho todo dia. Não é isso. Agora é importante dizer que o consumo de vinho moderado, leve a moderado, ele é bem-vindo. Veja que se você consome numa roda de amigos, isso é interação, isso faz parte da saúde. Saúde não é só o bem-estar físico, é o bem-estar físico e mental. Se isso faz parte de uma socialização, não estou no uso abusivo, eu não vejo mal nenhum em dizer que é um uso permissivo, é igual à dieta. Eu posso levar uma dieta mais comedida durante a semana para que eu possa me permitir mais aos finais de semana. Quer dizer que nunca mais eu vou comer um hambúrguer na vida, nunca mais vou comer uma acarajé? De jeito nenhum. Se isso lhe dar prazer, ganhe créditos ao longo da semana, faça atividade física, aumente seu gasto calórico, para que você possa comer sem culpa. O que engorda e que mata é a culpa. Certo? Isso não significa, então, agora eu vou comer qualquer coisa porque eu não tenho culpa. Não. Você tem toda a culpa no cartório. Agora você tem que fazer por onde para poder fazer. Então, o consumo de álcool, eu acho que ele não está proibido. Não deve ser proibido. Ele só deve ser desestimulado. Se alguém disser assim, ó, eu não bebo, eu vou virar para você, pode consumir uma taça de vinho todo. Jamais eu vou fazer isso. Ele não deve ser estimulado. Agora eu tenho que desestimular o consumo. Eu sempre gosto de beber um vinho no final de semana, mas já tem pelo menos um ano mais ou menos que eu diminui muito o consumo. Por quê? Porque eu passei a correr nos finais de semana. Toda vez que eu bebia na sexta-feira, eu rendia péssimo no sábado. Eu já não bebo mais, diminuí espontaneamente. Não foi meu intuito, mas a prática da atividade física me levou à redução. Então, assim, cada vez que eu adquiro hábitos mais saudáveis, inevitavelmente eu vou aumentando hábitos saudáveis sem nem ter notado. Eu parei de beber cerveja, por exemplo, por conta disso, que me tirava do meus hábitos saudáveis no final de semana. Eu tomo vinho, eu vinho no final de semana. Peter Attia, né, que ele também tem um podcast de saúde, escreveu um livro, aquele Outlive, Outlive. ele diz o seguinte, o a expectativa é eu falo a mesma coisa que você, se você não bebe, continua sem beber. Quando você bebe, e o Peter Attia também ele endossa isso, meio que seja socialmente, né, você vai interagir, você vai estar com sua esposa, você vai abrir um vinho, você vai chamar amigos, você vai para algum lugar, então aquela interação social é interessante, não é proibido também De isso jeito não. nenhum. Exatamente. Ah, Outra coisa interessante a assim, respeito disso, Leandro, sabe aquela história que diz-me com quem tu andas que eu te direi quem és? É a mesma coisa, a mesma história. Hábitos saudáveis, se você consegue mantê-los, quanto mais pessoas que você convive têm hábitos saudáveis. É sabido que indivíduos obesos, o seu ciclo de amizade é muito mais obeso. Pacientes que bebem muito, seu ciclo de amizade é que bebem muito, porque inevitavelmente acabam se atraindo. Então, se você tem uma intenção de manter hábitos saudáveis, é importante que o seu meio se torne saudável também, para que isso seja replicado de maneira natural, não imposta. interessante isso daí, que o estilo de vida, né, o meio que você que anda é extremamente importante. Um conhecido, aí ele disse: "Rapaz, eu tenho que sair de uma confraria, porque era todo mundo já aposentado, e a confraria eles estavam reunindo todo dia". Pois Ele é. falou: "Não, tá errado". E ele, faz a atividade física, ele começou que ele viu que estava perdendo a performance de fazer atividade física, falei: "Rapaz, vou ter que diminuir essa minha confraria aí que não tá dando certo não". Tem um benefício, você se diverte, mas você perde o outro lado. Então tudo é o equilíbrio, não há dúvida. Eh, a prevenção cardiovascular, como a gente tem dito, é extremamente importante, né. Então, os pilares do tratar o colesterol, né, o diabetes, a hipertensão, e hoje em dia essa polêmica aí que teve da hipertensão. Hipertensão, a gente já tratou aqui já, nós já tivemos um podcast de diabetes, já abordou bastante. Hipertensão, o que é a hipertensão e qual é a sua importância da prevenção na prevenção O que da hipertensão? acontece? A hipertensão, assim como a gente falou do colesterol, também não dá sintoma. Então o pessoal, eu sinto uma dor de cabeça, minha mão tá formigando. Na maioria das vezes são sintomas espúrios. E às vezes o paciente tem uma dor de cabeça, a pressão subiu pela dor de cabeça. Então, ó, eu sei que minha pressão tá alta porque eu tô com dor de cabeça, pode medir aí, vai dar 17/10. Às vezes está elevada por conta do sintoma. Ou seja, não foi o ovo que veio antes da galinha. Então eu não posso esperar ter sintomas para poder investigar a hipertensão. Passou dos 40 anos, eu devo sempre avaliar minha pressão pelo menos uma vez ao ano, para que eu tenha um parâmetro. Os valores de diagnóstico da hipertensão vêm sendo mudados ao longo dos anos. Quando a gente era estudante, lá em 1997, o diagnóstico de hipertensão era 16/10. Depois, em 1999, ou anos 2000, baixou para 14/10. 14 ou foi 15?
E assim vem diminuindo progressivamente os limiares. Por quê? Porque foi visto que hoje que o controle cada vez mais rigoroso, a gente buscando aquelas metas abaixo do 12/8. Antigamente, ó, eu só quero que sua pressão esteja abaixo de 14/9. Não, hoje quanto mais baixo, próximo do 12/8, obviamente que indivíduos não frágeis, muito idosos, mas indivíduos da população entre 40 e 60 anos, entre 30 e 60 anos, tem que estar com a faixa da pressão nesse patamar mesmo. Por quê? Porque a hipertensão é um dos maiores fatores de risco de doença cardiovascular. A maioria dos pacientes que chegam com infarto num hospital, numa UTI, numa UPA, num posto de saúde ou que já tiveram um evento, que chegam no consultório, 80% deles são hipertensos. Com certeza é um dos fatores de risco que está mais prevalente nos indivíduos que já tiveram algum evento cardiovascular. Então, a hipertensão ela não pode ser menosprezada. E tem um grande papel do médico. Às vezes o papel existe na inércia da prescrição. Ou seja, você chegou um indivíduo que está com pressão de 16/10. Aí você colocou uma medicação, ele usou, daqui a 15 dias, 30 dias, ele voltou, a pressão está lá em 14/9. Ele está ótimo, não teve sintoma nenhum. Você fala, já tá bom aí, vou deixando. Não pode. A intenção é sempre trazer para mais baixo. Obviamente limitado por sintoma. Eu não posso trazer a pressão do indivíduo para 9/6, nada disso. Além disso, não adianta a sua medicação. Enxugar gelo não resolve. Se o indivíduo continua consumindo uma quantidade de sal aumentada, em torno de 4 a 6 gramas de sal por dia. A Bahia é recordista da quantidade de sal. É a dieta mais rica de sal do país. Então a nossa comida baiana ela já é rica em sal. A gente tem que consumir menos sal se a gente é hipertenso. Se eu não ingiro água, o que é ingerir água? É de 30 a 50 ml por quilo de peso. Se eu faço atividade física, eu estou num local de calor, com alta incidência de sol, eu suo, eu evaporo, eu respiro, eu falo, eu estou perdendo líquido. Então eu tenho que reduzir o consumo de sal, aumentar o consumo de água e aumentar o consumo de alimentos ricos, por exemplo, em potássio, que ajuda no relaxamento arterial. Laranja, banana, são alimentos ricos que ajudam a relaxar a musculatura e, portanto, também tem uma boa interferência na pressão. Sono regular, fundamental. Indivíduos que sofrem de apneia do sono ou insônia, eles têm um péssimo controle pressórico, tanto do dia quanto da noite. Veja que quando a gente está dormindo à noite, o meu metabolismo ele tende a diminuir, minha frequência cardíaca cai, minha pressão cai. Se eu não tenho esse tipo de comportamento durante a noite, porque eu estou fazendo esforço para respirar, porque eu estou roncando, ou se eu durmo mal, minha frequência cardíaca está mais alta, minha pressão está mais alta, o meu organismo não entrou no reparo, não entrou no repouso. Eu aumento o risco cardiovascular, aumento o risco de hipertensão noturna, aumento o risco de AVC, aumento o risco de arritmia cardíaca. Portanto, o tratamento da hipertensão não é só remédio, faz parte do estilo de vida. É importante a prevenção e tratamento, né? Vamos fazer um ping-pongzinho aqui agora. Só idoso tem problema no coração? Só se idoso a partir de 1 ano de idade, se a gente considerar isso. Todo mundo que nasceu tem risco cardiovascular. O risco cardiovascular só é zero para quem não nasceu. Obviamente, aos 60 anos, o risco cardiovascular é maior do que aos 20, mas ele é um contínuo que acontece ao longo da idade. Colesterol alto sempre precisa de estatina? Colesterol alto não é diagnóstico necessariamente de dislipidemia com indicação de tratamento. O valor do colesterol total não traduz doença. Eu preciso avaliar os segmentos, frações boas, frações ruins. Às vezes eu posso ter um colesterol total alto porque o meu HDL é muito bom, ou seja, o meu colesterol bom é muito bom, e o meu LDL está lá embaixo. E eu tenho ainda uma safra, ou seja, um espaço de 30% do aumento do valor do colesterol para tentar controlar com atividade física e com dieta. Não respondeu, estatina. Se o indivíduo tiver mais algum fator de risco ou já tiver tido algum evento cardiovascular, colesterol alto igual a estatina. Preciso de check-up todo ano? Eu me sinto bem? Depende do indivíduo. O indivíduo de 10 anos, uma criança, não vou fazer o check-up. Indivíduo abaixo dos 35 anos, eu não preciso fazer um check-up anual. Indivíduo a partir dos 35 ou 40 anos, a depender de cada sociedade, precisa de um check-up anual. Quando eu digo um check-up, é uma avaliação médica. Exames, se forem necessários. Mas uma avaliação é fundamental. Eu só vou saber se minha pressão está alta se eu medir. Eu só vou saber se minha glicemia está alta se eu medir. Eu só vou saber se meu colesterol está alto se eu medir. Eu não posso esperar um sintoma para poder fazer essa avaliação. E tem interessante assim, às vezes até mais jovens, quando sente, essa semana mesmo atendi um jovem que fez uma atividade física, sentiu mal e ali ele foi fazer o check-up, né? Pronto. Aí agora ele não foi exclusivamente só para prevenção. Teve sintoma, qualquer idade precisa ser avaliada. Aí um detalhe, Leandro. Qualquer dor torácica, qualquer dor, ela precisa ser avaliada, independente da idade.
A gente sabe que acima dos 35 anos de idade, a maior chance de, por exemplo, de uma morte súbita durante uma prática de atividade física. A maior probabilidade é doença cardiovascular. Mas abaixo dos 35 anos, existem inúmeras outras que dão dor torácica, que aumentam o risco cardiovascular e não necessariamente são cardiológicas, mas precisam ser investigadas. Ou melhor, são cardiológicas, mas não são de doença de aterosclerose da coronária, não necessariamente é infarto. Pode ser arritmia, uma doença do músculo, uma miocardite, um problema numa válvula, uma alteração do trajeto das artérias do coração. Tudo isso precisa ser investigado. Tomar aspirina previne infarto para todo mundo? Todo mundo tem que tomar aspirina? Isso já foi um mito que já caiu há alguns anos, mas que algumas pessoas ainda preferem ficar utilizando ou usam de maneira indiscriminada a utilização da aspirina, achando que está prevenindo AVC e infarto. Indivíduos que já apresentaram algum evento cardiovascular, ou seja, um infarto, um AVC, uma angina, tem stent, tem uma cirurgia cardíaca prévia com colocação de pontes, esses pacientes vão utilizar aspirina pelo resto da vida, porque faz parte da prevenção secundária. Na prevenção primária, um indivíduo que nunca teve nenhum evento, ele pode ser hipertenso, diabético, dislipidêmico, obeso, sedentário, ele tem que controlar esses fatores de risco, mas usar o AS não diminui o risco cardiovascular desse indivíduo. Na verdade, aumenta o risco de sangramento gastrointestinal. Então você, que é uma coisa comum, viu, Fábio? No Muito. consultório, vários. Passei mal, tomou a S para prevenir. Você pode estar com um pico de pressão, a aorta está dissecando e você está tomando a S E vai piorar o desfecho. Ou está tendo um AVC hemorrágico, você toma a S e vai sangrar mais. Então, cuidado. Tomar a S só com prescrição médica. Isso já aconteceu muito, o fato da gente prescrever. Ao longo dos anos, todos os nossos pacientes, por exemplo, hipertensos diabéticos, diabéticos dislipidêmicos, todo diabético, na verdade, todo diabético lá na década nos anos 2000, no início de 90 e anos 2000, todos utilizavam aspirina. E já vinham o costume de estar utilizando. E no consultório, a gente foi catequizando os pacientes e se autocatequizando, a gente entendendo que isso não trazia benefício e a gente foi suspendendo ao longo da vida. Só que ainda assim ainda existem pessoas que ainda usam de maneira indiscriminada. A gente tá chegando nos segundos finais aí, Fábio, do podcast. E assim, é interessante que a gente falou sobre a prevenção cardiovascular, né? A importância de fazer a prevenção cardiovascular foi o que a gente transitou nesses minutos aqui sobre esse podcast. O que que você traria aí pra gente como consideração final, a mensagem que você gostaria de deixar sobre a prevenção de saúde cardíaca? Acho que tem uma frase que acho que resume bem aquela história que talvez seja mais atual do que nunca, levando em conta o Instagram e os influencers ao longo do dia. Ninguém quer ficar velho, mas morrer cedo também ninguém quer. A gente só tem uma certeza, que a gente vai envelhecer, muito ou pouco, e vai morrer. Se eu quero morrer, eu posso me abster de qualquer atividade, de qualquer prevenção. Mas se eu quero viver muito tempo e viver com qualidade, eu preciso de prevenção. Quais são as doenças que mais matam no mundo hoje? Doença cardiovascular e câncer. O que é que eu consigo fazer para poder preveni-las? Uma é o básico e fundamental. Você conhece alguma droga, medicação, intervenção, cirurgia ou procedimento que previna doença cardiovascular ou câncer? Você conhece alguma? Eu conheço apenas uma, chama atividade física e dieta. Se com dois pilares básicos e fáceis, acessíveis a todo mundo, eu consigo prevenir, por que eu não vou fazer? Se eu posso fazer, eu devo. A gente às vezes não tem a noção do benefício que a atividade física e a dieta traz na sobrevida e na chance de não ter eventos ao longo da vida, porque a gente não é matemático. Eu não consigo dizer, imaginar que porque eu faço atividade física hoje, em vez de morrer aos 70, eu vou morrer aos 80. Eu não consigo ter esse benefício líquido. Mas quando a gente faz uma avaliação de risco cardiovascular com o intuito de prevenção, existem várias calculadoras que os cardiologistas e os médicos em gerais utilizam, que é que a gente estima o risco de ocorrência de um evento. A gente preenche uma tabelinha em uns sites médicos que a gente preenche e a gente consegue estimar a probabilidade de um evento nos próximos 10 e 30 anos. E baseado nisso, eu vou dizer qual é o seu risco cardiovascular e, portanto, quais são as metas a serem atingidas de peso, de pressão, de glicemia, de colesterol e de atividade física. Portanto, não menospreze o simples, não menospreze o básico. O básico bem feito ainda é o melhor de tudo para a prevenção de doença cardiovascular e de câncer. Não queira achar uma solução mágica em 1 ou 5 pílulas numa mão acompanhado de um shot matutino. Essa é a melhor forma de se convencer alguém que quer ser convencido de uma solução fácil. Nem tudo é fácil, mas está sempre acessível à sua mão. Chegamos aí ao final do podcast Saúde em Pauta. E onde é que a gente acha Dr. Fábio Soares? Onde é que você está trabalhando? Diga aí seus contatos. Bom, hoje eu sou médico cardiologista do Hospital Santa Isabel, onde eu trabalho na área de imagem.
e do Hospital Cardiopulmonar, onde eu faço tanto imagem quanto o ambulatório dos check-ups, justamente de preventivos e de cardiologia esportiva. Portanto, em querendo participar e ser avaliado, sintam-se à vontade. Pessoal, muito obrigado aí pela participação aí, a audiência no nosso podcast Saúde em Pauta com esse tema relevante que é saúde e prevenção em doenças cardiovasculares. E até breve, a gente se vê aí no podcast Saúde em Pauta. Abraço, até mais.